Você que está nos acompanhando, já estamos de volta agora, a gente vai voltar. Vamos começar pontuando. Pedro II, ele está dentro do Império Visionário. É muito bom estar aqui novamente, é um prazer. O Braga é um amigo recente, mas que a gente tem uma afinidade muito grande, porque ele busca pelo conhecimento, busca pela divulgação de informações importantes para a sociedade. Isso aí me deixa muito à vontade. Braga, Dom Pedro II é sem dúvida, o maior brasileiro que nós já tivemos. Obviamente, cometeu seus pecados ao longo de um império de quase 50 anos, foram 49 anos e poucos meses. Então, quase meio século que ele, como imperador, comandou o Brasil. E nesse tempo, ele deixou um legado, ele deixou muita coisa que, por uma questão política, por uma questão de ideologias divergentes, né, muita gente tentou apagar ao longo dos anos. Então, de fato, a gente conhece pouco do Pedro II nas escolas. E o propósito é falar sobre ele aqui, porque no dia 2 de dezembro de 2025, será o bicentenário do nascimento de Dom Pedro II. Então, nós estamos em setembro, então vocês têm aí, vocês que eu digo, o público tem aí, depois dessa conversa nossa, vai ter, espero que se interessem pela história de Dom Pedro II, vocês terão uns meses, né, para até chegar ao bicentenário dele, que é em dezembro, para poder ir atrás de mais informações e conhecer realmente um brasileiro que dá orgulho, porque ele foi brasileiro no sentido pleno. Ele nasceu em 2 de dezembro de 1825, e a nossa independência, que, embora proclamada pelo seu pai, Pedro I, em 7 de setembro de 1822, ela foi reconhecida mundialmente por Portugal e demais países em 29 de agosto de 1825. Então, em agosto, o Brasil se tornou independente de fato e de direito. Agosto de 25, ele nasceu em dezembro num país já independente e deixou o seu legado, conforme a gente vai conversar aqui. Quando diz assim, imperador mecena, ele cuidava muito dessa parte artística, ele investia muito em cultura, quer dizer isso? Ele era um entusiasta do desenvolvimento do país. O que é que acontece? Ele investia em artistas. Por exemplo, o maestro Carlos Gomes, da Ópera Guarani, tinha os estudos custeados por Dom Pedro II. Se a gente pensar aqui, o Pedro Américo, todo mundo conhece o quadro Independência ou Morte, aquele que ficou, inclusive, marcado no filme de que o Tarcísio Meira tem aquela cena do grito de independência, do grito de Ipiranga. Então, o quadro Independência ou Morte, que foi pintado por Pedro Américo, um pintor daqui da Paraíba, de Areia, cidade de Areia, na Paraíba. Pedro Américo pintou o quadro Independência ou Morte, né? E a gente tem, nesse quadro, uma visão até equivocada do que foi na verdade. Né? O que foi, na verdade, o fato da independência. Mas o quadro ficou famoso no mundo todo e foi Dom Pedro II quem custeou os estudos de Pedro Américo. Pouquíssima gente sabe. A primeira médica brasileira teve os estudos custeados por Dom Pedro II nos Estados Unidos, em Chicago, em Nova York, desculpe. O que é que acontece? A primeira médica brasileira se chama, o nome dela é Maria Augusta Generoso Estrela. O seu pai começou a custear os estudos, mas ele faliu e Dom Pedro II disse, fique lá e se forme. A mulher no Brasil não podia estudar. Era para saber etiqueta, saber se portar em casa, aquela coisa mais... Não tinha faculdade para mulher de medicina. E ela foi estudar nos Estados Unidos, graças a Dom Pedro II. E a Maria Augusta Generoso Estrela, quando ela terminou seus estudos, ele já tinha feito uma lei no Brasil que já podia a mulher estudar. E a primeira médica brasileira formada no Brasil foi na Universidade de Medicina na Bahia. A relação que ele teve com a Guerra do Paraguai, como foi isso? Rapaz, a Guerra do Paraguai, ela teve um custo muito alto, ela teve um custo financeiro, ela teve um custo de seres humanos, foi metade da população paraguaia, mulheres, crianças, né? O grande Luiz Alves de Lima e Silva, que foi o Duque de Caxias, ele virou patrono do Exército Brasileiro. Mas Dom Pedro II, que é a pessoa que a gente tem que ver, que ele se preocupava tanto que ele foi até o campo de batalha. Quando o Brasil perdeu Uruguaiana no Mato Grosso, para os paraguaios, ele queria ir até lá e as forças militares frearam o imperador com medo da segurança dele. Eles ficavam demorando para ir, ele querendo chegar lá
Mas aí as forças militares esperaram o Brasil retomar Uruguaiana para poder chegar lá, e ele tinha essa coisa de estar presente. Dom Pedro II era tão preocupado com tudo que ele não abriu mão de ir para o fronte da guerra para conferir. Quando o Brasil ganhou a Guerra do Paraguai, Solano Lopes ainda ficou vivo e ele decretou que tinha que se achar Solano Lopes, porque ele poderia depois se reinventar. Mas aí foram lá, mataram, ele não queria que matasse, mas mataram, e aí o Brasil teve um custo alto, um custo político, um custo financeiro, e isso aí fez, inclusive, com que a República tomasse fôlego na medida em que ele teve esse problema, né? A Guerra do Paraguai. Foi muito alto o custo financeiro e operacional e político para ele. O seu legado dentro da educação, assim, que até hoje posso falar que foi deixado por ele. Olha, você já ouviu falar no Colégio Zacarias de Góes? Aqui em Teresina, é o Liceu. O Liceu é de 1845 em Oeiras, e o Zacarias de Góes era um dos presidentes de província do Piauí, foi um dos presidentes de província do Piauí, que foi graças a Dom Pedro II, e era um homem de confiança dele, e aqui montou o Liceu. E não é só isso. Quando Dom Pedro era homenageado, inclusive pela Guerra do Paraguai, algumas pessoas queriam fazer uma estátua dele no cavalo, aquela cena exatamente do campo de batalha, retratando o campo de batalha onde ele foi lá. O que aconteceu? Simplesmente ele disse: não, eu não quero dinheiro, aplico o dinheiro na escola, eu não quero homenagem. Tanto é que a estátua que hoje tem no Rio de Janeiro, representando esse momento em que ele foi para o campo de batalha, é uma estátua de gesso, não é uma estátua fundida, porque ele não aceitou a homenagem. Ele fazia isso. Ele transferia o dinheiro de homenagens que queriam dar, ele fazia com que fosse transferido para a fundação de escolas. Para você ter ideia, as viagens que ele fez como imperador, ele ia como particular, ele não aceitava dinheiro público para viajar, ele não usava o dinheiro público, ele viajava com a dotação orçamentária que a família imperial tinha, e que era uma dotação orçamentária que era anual, e que no começo do Império, ainda no seu começo, era 3% o valor de todo o gasto do governo. Ele reduziu para 0,5%. Então, Dom Pedro, ele continha a verba pública, ele preservava a verba pública, ele apoiava a educação, ele trouxe a fotografia para o Brasil, ele trouxe o telefone para o Brasil um ano seguinte depois de ter sido inventado, porque em 1776, os Estados Unidos proclamou sua independência, 4 de julho de 1776. Em 1876, Dom Pedro II, o monarca, foi para o centenário de uma república dos Estados Unidos. E lá, numa feira de invenções na Filadélfia, ele conheceu o escocês Alexander Graham Bell, que estava inventando ali na Feira das Invenções, apresentando o telefone. E dizem que já no entardecer da noitinha ali, ninguém queria mais ir no estande do Graham Bell, os julgadores, e Dom Pedro fazia parte da comissão julgadora, e Dom Pedro II disse: vamos lá. Foi lá, aí fica meio na lenda se ele realmente utilizou o telefone com o Graham Bell ou não, mas pelo sim, pelo não, ele apoiou, ele incentivou, e no ano seguinte, no Brasil, veio o telefone, onde ele usava o telefone do Palácio para falar com a Casa dos Ministros. Então, telégrafo, telefone, fotografia, tanto é que tudo que eu estou falando aqui tem registros em fotografias desde a época que a fotografia chegou ao Brasil pelas mãos de Dom Pedro II, que foi o primeiro fotógrafo amador que o país teve. Nós estamos pontuando legado, agora vamos pontuar um pouquinho do legado, cultura e política, dentro da cultura e política que deixaram por ele. Esse é o legado do Dom Pedro. Olha, o que acontece? Na cultura, né, como eu já falei, ele tinha essa percepção de que o brasileiro precisava de conhecimento para poder se tornar uma pessoa mais culta, o brasileiro precisava ir em busca de melhores condições. Ele era abolicionista, embora o monarca era abolicionista. Os seus escravizados não eram, como é que se diz, maltratados. Para você ter ideia do quanto Dom Pedro II foi importante, ele visitava as cadeias públicas para verificar se tinham presos escravizados só porque o dono do escravizado queria maltratar.
Então ele ia lá para verificar como é que estavam sendo tratados e se era uma prisão ilegal, digamos assim. Ele era uma espécie de corregedor. Então ele ia para a guerra, ele ia para a delegacia, ele estava realmente preocupado com o povo. E isso aí fez com que ele tivesse um apoio popular, tanto que, né, a questão política que você falou, a República foi um golpe. Então o Brasil eternamente com golpe às suas espreitas aí na questão política. A República foi um golpe dado na calada da noite, onde ele foi exilado. A gente tem uns personagens que a gente não conhece, por exemplo, a gente, que eu digo o povo não conhece, Benjamin Constant. Benjamin Constant tem a rua que, por acaso, fica o nosso colégio, né, o Colégio Dom Barreto, da Benjamin Constant. O Benjamin Constant era um militar, né, professor da escola militar e tudo envolvido com a República. E para você ter ideia de quanto era complexa a questão política, quando ele estava já sem condições, né, de apoio para a proclamação da República, primeiro era só uma tomada, era só a queda dos ministros. Uns queriam deixar o imperador, não, é só o senhor ministro, tipo assim, vamos derrubar só o ministro, para os militares terem prestígio, porque os militares achavam que ganharam a Guerra do Paraguai, tinham que ter uma voz política, não estava tendo o devido apoio da parte política, e eles queriam, o golpe era um meio golpe, digamos assim. Até que, o que aconteceu? Quando o Deodoro da Fonseca estava lá nos seus planejamentos lá, e aí o Benjamin Constant disse, sim, a gente vai tomar, aí disseram, tem que cair a monarquia e vem a república. Aí disseram, como é que a gente vai fazer com o imperador? Aí um tal de Joaquim Inácio Cardoso disse assim, exila-se. Aí o Benjamin Constant perguntou, e se ele resistir? Fuzila-se. Joaquim Inácio Cardoso, não por acaso, avô do presidente Fernando Henrique Cardoso, falou em fuzilar o imperador Dom Pedro II. Isso numa reunião nas prévias da proclamação da República. Então veja o quanto a questão política era complexa, e sempre foi complexa. E ele totalmente alheio a isso aí, o Dom Pedro II, que já vinha também um pouco ruim de saúde. Para ele, o Brasil era um fardo. Ele dizia, eu sou um homem de ciências e letras. O Brasil, para mim, é um fardo nas minhas costas. Por quê? Porque na história ele nasceu em 2 de dezembro de 1825. 1 ano e 8 dias depois, a mãe dele faleceu. Com o falecimento da dona Leopoldina, da mãe dele, ficou a da dama, que era quem cuidava dele, que era a Mariana Carlota, que cuidava dele, como se fosse a mãe dele, e ele, com 1 ano e 8 dias, a mãe faleceu, ele não tem lembrança da mãe. Aí Dom Pedro II, quando estava com praticamente 5 anos de idade, o que é que acontece? Dom Pedro I abdicou, em 7 de abril de 1831, abdicou do trono e foi embora para Portugal. Então ele ficou aos 5 anos de idade, 5 anos e pouquinho ali, 4 meses, se não me engano, ficou já imperador do Brasil. Pegaram esse menino, levaram lá para o Paço da Glória, e quem fez isso, com medo, inclusive, da monarquia, dos políticos não avançarem sobre o governo do país, foi Francisco Alves de Lima e Silva, pai do Luiz Alves de Lima e Silva, que é o Duque de Caxias. Então você vê que a história ela toda se complementa. Então o pai de Duque de Caxias pegou o menino e levou lá para o Paço da Glória e disse o seguinte, viva o imperador. 5 anos de idade. Com 5 anos de idade ele tornou-se imperador do Brasil. Obviamente que ele não tinha como governar, aí veio a regência, né? E aí que está a história. Ele só poderia atingir a maioridade com 21 anos. Veja o que é política. Em 1822 foi proclamada a independência. Dom Pedro I, em 1824, outorgou a primeira Constituição e disse assim, eu já perdi filhos homens, que ele tinha perdido o filho, né, se não me engano, Miguel e o Pedro, filhos de Pedro I. Aí ele disse assim, a mulher pode governar, porque ninguém quer perder o poder, que não podia mulher governar. Ele disse, não, na Constituição diz o seguinte, a mulher pode governar desde que não tenha filho homem. E aí o que é que acontece? Dom Pedro II, quando estava com 5 anos, as irmãs até mais velhas, o que é que acontece? Ele simplesmente não ia crescer para governar, mas ia esperar até 21 anos. Aí teve o primeiro golpe, que foi o golpe da maioridade. Simplesmente modificaram a Constituição para que ele pudesse ser coroado ali por volta dos 16 anos. Né? 15 para 16 anos ele foi coroado. E aí passou a assumir. Agora você imagina uma criatura com 16 anos assumindo um país com a dimensão do Brasil naquele momento.
Então, muito difícil. Então, ele tinha que estudar muito, ele nunca mais viu o pai desde os 5 anos de idade. Até porque Pedro I saiu daqui em 1831 e faleceu em 1834. Foram poucos dias, poucos anos, e nesses poucos anos eles se comunicavam por cartas, e ele dizia: estude, se prepare, porque você é imperador do Brasil. Então, a carga, a pressão que Dom Pedro II recebeu para ser um imperador foi muito grande. E dizem que quando se chegava no ambiente que ele estava presente, todo mundo percebia a sua liderança, porque ele meio que um personagem, ele já se travestia de imperador. Ele não foi uma criança normal, ele não foi um adolescente normal, ele foi um imperador desde os 5 anos de idade, embora assumindo de fato após o golpe da maioridade ali por volta dos 16 anos. E daí vieram, né, a sucessão de eventos. Ele era inteligente demais. Pra você ter ideia, dizem que o seguinte: a Lei Eusébio de Queiroz foi uma lei que, isso aí foi um dos problemas de Dom Pedro II, ele não aboliu a escravatura, ele não aboliu com a escravidão de forma brusca. Por quê? Mais uma vez, a política. Ele dependia dos escravocratas, da aristocracia, ele dependia daqueles que mandavam no dinheiro, né? Então, os donos dos escravizados não queriam perder os escravizados. Ele era a favor da abolição. Os escravizados do castelo eram assalariados, né? Dos palácios eram assalariados. Ele não defendia a escravidão, mas ele não fez isso. Então, a Lei Eusébio de Queiroz diminuiu o tráfico, não pode mais o tráfico de escravos. Mas não foi porque foram bonzinhos, não. Eusébio de Queiroz era ministro da Justiça, eles pensaram o seguinte: está vindo escravizados demais, vai chegar uma hora que aqui vai virar um Haiti, a República do Malê, vai ter uma revolta, e os escravizados vão partir para cima dos donos, e vai virar exclamação, né? Para eles, para manter o poder, disse: não pode mais o tráfico de escravizados. Aí tudo bem. Aí, mais na frente, nós tivemos aí a lei do ventre livre, que de forma sábia, segundo alguns historiadores, planejadamente, na época da lei do ventre livre, o que é que aconteceu? O Dom Pedro II viajou para que Isabel, sua filha, a princesa Isabel, pudesse sancionar a lei. Então, a assinatura da lei do ventre livre por uma mulher tem um significado muito mais importante. Então, ele disse: eu me retiro estrategicamente, pelo menos acham que ele fez isso, se retirou estrategicamente para uma viagem. A princesa Isabel assinou a lei do ventre livre, que, por sinal, pouca gente sabe, após a lei do ventre livre, que não é só a partir de agora os escravizados que nascerem não são, né, não são mais escravizados, mas também o Estado, a partir da lei do ventre livre, ele não podia mais ter escravizados. Porque ele, família imperial, ele não tinha escravizados, eram todos alforriados e recebiam dinheiro. Mas o Estado como um todo, ele tinha escravizados, e a partir da lei do ventre livre não tinha mais. Então ele foi diminuindo a escravidão, que já tinha acabado em outros países, ele foi diminuindo aos poucos, e isso ele foi muito criticado por isso, por não ter feito a abolição da escravidão de forma mais brusca, mais intensa, né? Então, seriam 8 dias para a gente conversar sobre Pedro II, mas diga. Vamos adentrar um pouquinho aqui na desenvolvimento das ferrovias, veio com ele, né? Foi transporte, assim, até para desafogar mais e transportar os grãos, como foi isso aí? Olha, ele foi o visionário que disse: ó, tem que interligar o Brasil todo. Ele fez viagem, ele navegou pelo São Francisco, eu digo, não conduzindo o barco naturalmente, né? Ele foi pelo Rio São Francisco, ele foi para São Paulo, ele foi para o Rio Grande do Sul, ver onde foi, ele foi para São Paulo, ver onde teve a independência. Então, para todo lugar que você imaginar, Dom Pedro II, ele olhava, ele projetava e ele tinha uma iniciativa que fosse relevante para o desenvolvimento daquele lugar. Então, teve a questão das ferrovias, foi ele quem implantou. Para você ter ideia da questão ambientalista, ele era amigo, sem ter conhecido, de Charles Darwin, o pai da evolução das espécies, né? O grande Charles Darwin, que conheceu o Brasil, eles não se conheceram, mas ele apoiava. Ele foi quem incentivou o replantio da floresta da Tijuca. Então, para todo lugar que você olhar, você tem no homem, Dom Pedro II, virtudes em prol da população, com suas falhas, volto a dizer. Inclusive, né, ele, nesses 50 anos, ele fez muito, 49 anos e pouco meses, ele fez muito pelo país.
praticamente não teve infância, né? Que ele teve Não. que antecipar a vida adulta, né? Uma foi essa infância dele no Brasil, que teve que ser adulto antes do tempo. Essa infância dele foi marcada por estudos. Ele falava inglês, francês, alemão, espanhol, sânscrito, grego, italiano. Alguns ele falava e escrevia, e alguns ele só escrevia. Ah, e tem mais. Nessa viagem, foi bom você lembrar isso, nessa viagem que ele fez pelos confins do Brasil, visitando os indígenas, ele fez um dicionário de Tupi-Guarani. Ele traduziu a Divina Comédia de Dante. Ele traduziu outras obras importantes no mundo todo. Então, ele era um cara que, por exemplo, quando ele estava no final da sua vida, ele foi exilado na França, e o maior escritor de todos os tempos da França, ou um dos maiores, citados pela ministra Carmen Lúcia no julgamento recente aí no Brasil, a ministra Carmen Lúcia citou Victor Hugo. Victor Hugo, que é o escritor de Os Miseráveis e de Notre Dame, aqui é o Corcunda de Notre Dame, Victor Hugo virou amigo de Dom Pedro II, porque Dom Pedro II queria conhecer ele. Só que Victor Hugo era um cara anti-monarquia, né? Era um cara republicano. E aí Dom Pedro II em Paris pediu para que ele fosse até o hotel em que ele estava, não deu certo, aí Victor Hugo estava em Versalhes, queria que ele fosse lá, mas aí Dom Pedro II estava em Versalhes, eu vou como político, eu não quero. Foi lá e bateu na porta do escritor, e Victor Hugo abre e se dá... Imagina você ser, de repente, abordado em seu apartamento pelo imperador do Brasil. Ele disse, aqui não é majestade, aqui quem está é Pedro de Alcântara. E foi lá e conversou e trocou ideias, e Victor Hugo deu para ele o nome, o codinome, né, de imperador do Brasil, neto de Marco Aurélio, fazendo com ele, lógico que não foram tempos bem diferentes, Pedro II como se fosse neto do imperador romano Marco Aurélio. Tamanhas suas virtudes e seus feitos. Então, ele era para todos os lados que você imaginar. Ele tinha ramificação política, tá. Louis Pasteur, você já viu falar na pasteurização? Sim, sim. O leite que nós tomamos é pasteurizado, livre de bactérias. Louis Pasteur teve o seu Instituto Louis Pasteur inaugurado no Brasil 9 meses antes do que o Instituto Louis Pasteur na França. Para você ter ideia da qualidade de líder nacional que nós tínhamos, que era o Dom Pedro II. O legado dele. Ele queria que Louis Pasteur viesse para cá acabar com a febre amarela, mas Louis Pasteur estava terminando os estudos da vacina antirrábica. Faltava só testar em humanos. Aí ele disse, imperador, eu vou para aí, dá para aplicar essa vacina nos brasileiros? Ele disse, aí já é mais complicado. Eu disse, vamos, mano, eu quero febre amarela, você quer antirrábica? E Louis Pasteur também tinha um porém, já tinha 62 anos de idade, já botou dificuldade para viajar para cá, mas 100 mil francos Dom Pedro II investiu no Instituto Louis Pasteur na França, e hoje, se você for hoje no Instituto Louis Pasteur na França, tem o busto de Dom Pedro II, junto do czar da Rússia, né? de outras personalidades que apoiaram. Então, o New York Times se rendeu a ele quando ele foi aos Estados Unidos, né? E, assim, uma pessoa que era múltipla, era assim. Agora, como disse Gilberto Freire, né? E aí eu vou dar um aviso a vocês, não é Paulo Freire, foi o Gilberto Freire, são duas pessoas diferentes. O Gilberto Freire, sociólogo, né? Ele disse que a juventude passou a galope para o imperador. Ele não foi jovem, ele já virou um velho barbado, inclusive envelheceu bastante com a questão da Guerra do Paraguai devido aos estresses que ele passou, né? Então, assim, são muitas e muitas informações que a gente tem sobre o nosso nobre imperador. Mas diga lá, meu amigo Braga. Eu me empolgo. Ele visionário, tipo assim, leu o mundo, gostava do livro, deixou algum livro escrito, e assim, escrito por ele mesmo, se decorrer da carreira dele. Livro, não tenho essa informação. Teve essas traduções que ele fez. Agora, ele deixou... Consta que ele, diferentemente do seu pai, que era um cara mulherengo demais, ele teve algumas amantes. E uma delas foi a Condessa de Barral, que foi um romance que durou aí 40 anos. A Condessa de Barral foi uma vida toda, né? Luísa Margarida de Barros, Portugal, ela vivia ali com a família real e eles tiveram esse romance em que,
consta-se que eles trocaram 2.000 cartas. Então ele não tinha como escrever livro, porque ele escrevia muita carta de amor. Era apaixonado. Né? Era apaixonado. Era uma paixão muito bucólica, ela era bem mais velha, eles tinham esse romance, ela o acompanhava nas viagens à Europa, ela fazia o roteiro da viagem na Europa, ela estava com ele em todos os momentos de sua vida. E é fato, a Condessa de Barral realmente existiu e tem lá. O professor Paulo Rizzuti, que eu acompanho, que não tem nenhum livro dele aqui, mas eu vou comprar o próximo que ele lançou recente, o professor Paulo Rizzuti disse que tem hoje 100 cartas de Dom Pedro II, aliás, 100 que ele recebeu da Condessa de Barral, e 700 a 800 que ela mandou para ele, tem guardadas lá no museu. A questão é, possivelmente ele, homem, né, guardava, perdia as cartas, rasgava, queimava, não sei, e ela guardava essas cartas. Então existem essas cartas nesse romance. Teve outra, fala-se que teve umas 6 amantes ao longo dessa vida, né? E a segunda, que era a Condessa de Villeneuve, essa aí era uma coisa que era um amor mais carnal, era um amor, a outra era um amor mais suave, mais romântico, e a Condessa de Villeneuve era um negócio mais intenso. Também tem registros aí que era também uma mulher casada, então o homem ele tinha lá suas fraquezas também. Como era pegador. Antes de nós finalizar, eu gostaria que o senhor falasse que ele sonhava de um Brasil mais moderno. O que modernizou com a trajetória de Dom Pedro II no Brasil? Olha, modernizou, como eu já falei, com a fotografia, modernizou com o telégrafo, modernizou com o meio de comunicação através das ferrovias. E ele tinha uma grande virtude, né? Ele não atacava a imprensa. Eu digo isso porque a imprensa o atacava. Ele teve um período em que ele já estava adoecido, que ele já estava debilitado. E o que é que aconteceu nesse período? Ele era atacado pela imprensa através de charges, através de matérias que depreciavam a figura de Dom Pedro II. E foi triste a sua partida no final, né, por tanto que ele fez pelo país, porque ele foi um pouco massacrado por uma imprensa e ele não respondia, ele não atacava a imprensa, ele tinha uma hombridade muito grande, e ele, deixando a imprensa livre, sem atacar a imprensa, sem atacar os outros poderes que ali estavam e que estavam se portando contra ele, ele demonstrou a qualidade de líder nacional que ele era. Isso, obviamente, que culminou com o desenvolvimento, sobretudo porque você falou de uma coisa que eu não mencionei, ele nas suas viagens, ele foi para a Europa, foi para o Egito, foi para todo lugar, e no Líbano, ele foi quem começou induziu essa ponte sírio-libanesa, da imigração sírio-libanesa, que fez com que o comércio tivesse um fôlego grande, porque os sírio-libaneses, essas pessoas de lá, elas têm essa coisa do comércio, né, na veia, e aí fez com que a gente tivesse essa interação com outras nações, né? E é algo assim que está aí registrado em muitos livros sobre a qualidade que foi esse imperador para nós. Inclusive, falando no sírio-libanês, teve muita migração, né, de vários países para São Paulo. Lá em São Paulo tem a comunidade do sírio-libanês, tem um hospital feito por eles, que é de referência, né? Sim. Então, deve muito. A origem foi com ele lá. Essas viagens lá. Pra você ter ideia da humildade dele também, ele viajava como particular, como eu disse. Ele tem uma pedra na Finlândia, pedra lá numa cidade chamada Imatra, que as pessoas chegam e registram o nome, você bota o nome na pedra lá. O nome dele não está Imperador Pedro II, lá tem a Catarina Grande, mas o dele tem Pedro de Alcântara. Ele não queria formalidade, ele não tinha as festas pomposas nos palácios, gastando dinheiro público, era tudo na suavidade. Muitíssimo obrigado, nossa palestra foi incrível. Quem deseja conhecer mais de Dom Pedro II, assim, tem que ler bastante, tem que conhecer, tem muito material para se aprofundar, né? Tem muito material. Para finalizar, eu quero dizer para vocês que ele era tão fantástico que ele era um monarquista, a França já uma república, e ele foi ter os seus últimos dias lá, faleceu aos 66 anos, e ele foi enterrado com honras de Estado. Mais de 20.000 soldados. Foi velado na capela da igreja de Madeleine, né, de Madeleine, que fica pertinho, um pouco perto ali do caminho que vai para o Museu do Louvre, e ele foi velado lá, e foi assim uma comoção total na França, e enterrado com honras de Estado. E aqui ele não teve reconhecimento, foi exilado por um golpe militar,
um golpe que fez uma república que até hoje a gente não consegue se encontrar. Até hoje querem acabar com a democracia, querem acabar com a república, mas nós vamos conseguir, em nome da memória do imperador Dom Pedro II, a república vive. E como ele dizia, viva o Brasil. E a gente vai estender o abraço para todos os autores que se transformam, mais em especial, seu amigo lá de Gustavo Leal, meu amigo poeta. Ele hoje é servidor da Agência Brasileira de Inteligência, é um cara muito capacitado, é um excelente amigo e irmão. Muitíssimo obrigado, seu brilhou muito, demorou vir, mas fez a diferença com a gente, a vida ocupada, essa trajetória, até que a gente está em busca, o retorno do programa Tardear, e as portas estão abertas, você já sabe onde nos encontrar, foi incrível, que possamos vir outras vezes, e conhecimento, educação, cultura, nunca é demais, né? Rapaz, tem que estudar, tem que ler, né? Eu sou só um entusiasta da leitura, e isso é uma forma até de me afastar um pouco da rede social, que eu também vejo muito besteirol, tem que se debruçar nos livros. Lógico que eu não li todos de uma vez, né? Esses aqui tem alguns anos e a gente vai lendo, relendo um pouco, e o que eu puder contribuir com você e com a população no sentido do melhor pelo conhecimento, estarei à disposição. E falando de império, falando de Dom Pedro II, eu acho que tem alguma coisa na sua caneca que representa a nossa... Ah, mas você vê, a gente tentou buscar um pouquinho do império e transferir para a caneca aí. Que coisa maravilhosa, já estou... Olha aí, tem prestigiando aqui o livro Afetos e Despedidas, e a bandeira do Império, né? O mapa do Brasil, muito bom, muito obrigado. Mais uma vez, muito feliz por receber essa caneca. No ar, a alegria que contagia, programa Tardear, informação todo dia, com Braga, oficial direto pra você, é conteúdo de verdade pra se entreter.